Você tem que cuidar das coisas que representam a água em volta do seu fogão, né? Próximo ao seu fogão. Então, o fogão, ele é a representação da prosperidade financeira da casa, beleza? E o elemento do fogão, vocês sabem que a gente trabalha com elemento, né? O que é? No Feng Shui, a gente trabalha com 5 elementos: terra, água, fogo, metal e madeira, beleza? Não precisa saber ainda aprofundado sobre isso, se você não sabe, tranquilo, mas você tem que entender que a gente trabalha para as ativações e para as correções com esses elementos, tá? Então, o fogão, ele representa o elemento fogo, né? O que tem ali? Tem fogo. Então, a gente tem que cuidar com os elementos água que tem muito próximo ao nosso fogão. Então, o que acontece? Os elementos, existe um ciclo de construção e existe um ciclo de controle. Mas o que acontece? Existem os elementos que fortalecem uns outros, então a água fortalece a madeira fortalece o fogo fortalece a terra fortalece o metal e o metal fortalece a água, beleza? Esse é o ciclo de construção, de evolução dos elementos. Mas também tem o ciclo de controle. A água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira ela suga os nutrientes da terra e a terra barra a água, então um controla o outro, beleza? E quando a gente tem a água muito próxima, coisas que representam a água muito próspera do nosso fogão, acontece o quê? O elemento água, energeticamente, diminui a força do nosso fogão. Então, ter cozinha, ter pia, ter filtro de água, ter aquário, ter tudo que representa água muito próspero do nosso fogão, ele acaba influenciando nas energias de prosperidade, diminui a energia de prosperidade da nossa casa. Então a gente tem que manter uma distância de pelo menos 2 metros, tudo que representa água, pelo menos 2 metros do nosso fogão, tá? Então, se não for possível, não tem, Bruna. Meu móvel é tudo planejado e fica minha geladeira, meu fogão e a pia, tudo meio junto ali. Então, o que a gente faz? Aí a gente parte para as correções, né? Então, aqui é o ciclo de controle. A água apaga o fogo. Então, para fazer a correção, a gente vai pelo ciclo de evolução, né? Então, ao invés da água apagar o fogo, a gente coloca algum objeto de madeira entre eles, entre a água, entre o fogão e a geladeira, entre o fogão e a pia, para estar fazendo essa correção. Ao invés da água apagar o fogo, a água alimenta a madeira, porque a madeira é a representação das plantas, né? Então a árvore precisa da água para crescer, a água alimenta a madeira, né? E a madeira fortalece o fogo, beleza? Ela dá mais força para o fogo. Uma dúvida que sempre surge: ah, Bruna, os móveis da minha cozinha são de madeira, então o meu fogão tem o meu fogão e aí do lado do meu fogão tem o fogão fica... Do lado dele tem um móvel de madeira e daí tem a pia. Isso faz a correção? Na verdade, não. Tem que ser na mesma linha. É a energia que flui ali na linha, né? Então, energeticamente, não adianta ter o fogão, daí embaixo a madeira do armário e daí a pia. Tem que ser a correção na mesma linha. Então, tem que ser algum objeto de madeira ali, entre eles, né? Tá bom? Na cozinha, no caso, na cozinha não, na geladeira. Vamos supor, você tem uma geladeira e aí você tem o seu fogão. E aí eles são grudados um com o outro. Você pode estar colocando ímãs com alguma coisa de madeira. Pode você mesma fazer, né? Pegar uns pauzinhos de canela, colar com cola quente num ímã e tá colocando do lado da sua geladeira. Fazendo a intenção de estar protegendo o seu fogo, né? Da água não estar apagando o fogão financeiro. Então tá protegendo o seu fogo, que ele seja sempre forte. Planta vale, tá bom? Planta também, a planta é a representação, a planta é a madeira, né? Então também pode ser planta. Cooktop embutido na pedra negra, a pedra significa algo? Então, na verdade, assim, você pode estar fazendo a correção, tá? O ideal é sempre você estar protegendo o seu fogão, colocando itens de madeira do lado. Claro que você não vai trocar toda a sua peça, né? Então faz as correções ali. O que não pode, assim, uma cozinha toda preta, porque o preto representa a água, né? A cor preta também é a representação do elemento água. Então uma cozinha toda preta influenciaria nisso. Agora, a pedra do granito não é uma coisa tão grave, mas de qualquer forma, eu colocaria várias coisas em volta ali de madeira, tá?